A gente falou que o Brasil ele está crescendo acima do seu PIB potencial. E aí, uma das coisas que sempre os economistas trazem e falam, olha isso daqui, cara, isso daqui é preocupante, é a taxa de desemprego. E a taxa do desemprego do Brasil, acho que está em níveis históricos muito baixos. Está ali 6,8% ou 6,9%. 6,6% o último. 6,6% o último. Uma taxa de desemprego muito baixa. Aí o brasileiro ele vai olhar e falar assim, mas peraí, deixa eu entrar aqui no Investing, né, que hoje está ficando cada vez mais popular. A taxa de desemprego dos Estados Unidos é muito mais baixa, do europeu muito mais baixa. Acho que o México hoje está numa situação meio complicada também. Mas pega outros países emergentes, tem taxas de desemprego mais baixa. E a gente fala, pô, nossa taxa de desemprego está muito baixa, está pressionando os salários. Por que que o Brasil, assim, porque, assim, do ponto de vista da pessoa que está nos assistindo e entende pouco de economia, falou o seguinte, cara, não é possível que o Brasil ele tem um carimbo de que nós somos amaldiçoados, a gente não pode crescer, a gente não pode ter taxa de desemprego mais baixa, igual todo mundo tem. Por que que o Brasil também não pode ter uma taxa de... Por que que essa taxa do Brasil de desemprego neutra, né? E aí que vocês expliquem também o que é essa taxa neutra, ela é mais alta do que a média dos pares, do que os desenvolvidos, né? Por que essa taxa de desemprego? Estamos fadados a ter essas maldições? Olha, tem uma coisa em economia que chama curva de Phillips, né? Que é uma curva que a gente pode estimar, que é a relação entre o emprego e os salários, né? E os preços. Quando você está com desemprego muito baixo, significa que o mercado de trabalho está apertado. Então, os salários estão pressionados. E os salários pressionados pressionam a inflação. Então, essa curva de Phillips correlaciona a inflação com o desemprego. Existe uma relação direta. Por conta disso, se as pessoas estão mais empregadas, a competição é maior no mercado de trabalho, os salários estão mais altos, os preços naturalmente vão estar pressionados. Agora, isso estou falando em tese, né? E também empiricamente dá para a gente estimar, por exemplo, a curva de Phillips dos Estados Unidos e a do Brasil e comparar as duas. Agora, do ponto de vista teórico ainda também, você tem uma taxa natural de desemprego que ela é diferente de país para país. Porque cada país vai ter uma estrutura física diferente, um conjunto de máquinas e equipamentos, uma tecnologia, uma produtividade. E o conjunto dessas variáveis todas é que vai definir se eu estou abaixo de, por exemplo, 7%, já começo a ter pressão inflacionária vinda do mercado de trabalho, ou se para um outro país eu posso aguentar até 3%, e abaixo disso, sim, eu teria pressões inflacionárias. E essa chamada taxa natural de desemprego no Brasil é mais alta, né? Nós temos um mercado de trabalho mais rígido, ao mesmo tempo uma mão de obra pouco qualificada. Então, talvez assim, um sujeito que trabalha na construção civil pode estar desempregado, mas ele não pode ter uma mobilidade para qualquer outro ramo da economia, né? Tem outros ramos que vão exigir uma qualificação maior. Então, assim, no Brasil, infelizmente, essa é a nossa situação. Enquanto nos Estados Unidos tem uma taxa de desemprego aí, hoje rodando na casa de 3,4%, né? No Brasil, isso seria um plano emprego, no Brasil está em 6,6%, e esse seria o nosso plano emprego. Inclusive, é algo que vem gerando desconforto para o Banco Central, porque qual é a consequência disso? O mercado de trabalho em pleno emprego aumenta o risco de ganhos salariais acima da produtividade. Isso é outro fator, né, potencial gerador de inflação. E o Banco Central até comunicou isso nos seus documentos, na ata, alguma preocupação com ganhos reais de salários acima da produtividade. E por que está acontecendo isso? Porque o poder de barganha aumenta para reajuste salarial se existe pouca oferta de mão de obra disponível. Legal. Vou fazer uma pergunta, porque eu li recentemente o livro do Pedro Fernando Neri, o Extremos, ele faz uma provocação legal. Ele falou o seguinte, olha, no governo do Temer, o breve, foi aprovada uma reforma trabalhista. E até que o impacto dessa reforma trabalhista ele seja observado e ele seja incorporado no modelo dos economistas, pode demorar um pouco. Ou seja, minha pergunta para vocês é, será que essa taxa neutra de desemprego do Brasil pode ter caído e a gente ainda pode estar... os modelos ainda podem não ter incorporado essa melhora dessa reforma trabalhista? Eu acho que sim, ótimo ponto. Acho que faz sentido isso. E talvez, assim, apesar dessa desconfiança do Banco Central com relação a pressões salariais, o fato é que não tem nada de muito significativo. Então, eu acho que, assim, eu havia falado da rigidez do mercado de trabalho. E a reforma trabalhista foi um avanço no sentido de tornar o mercado de trabalho um pouco mais flexível, né? Na verdade, melhorou bastante com relação ao passado. Então, uma consequência, sim, da reforma trabalhista seria a redução dessa taxa natural de desemprego.
Mas como é algo ainda relativamente recente, faz todo sentido o seu ponto. Talvez os modelos ainda não tenham capturado e talvez assim, a gente aguente, sim, uma taxa de desemprego ainda mais baixa sem gerar pressão inflacionária relevante. Legal. Mas a gente vai ter que observar isso ao longo do tempo.